Bom dia, a paz do Senhor. Eu queria agora, nesta manhã, trazer um devocional diário, como já é de costume, né? Vocês têm nos acompanhado aí, nossa página no Face. Hoje eu quero motivar a sua vida, ou seja, trazer uma palavra que venha ativar teu espírito, tua vida, porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo maravilhoso nessa manhã para você. 2 Reis capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, diz assim: E Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria, e era este homem valoroso em extremo, porém leproso. E da Síria tinha saído tropas armadas, e tinha levado preso uma criada, ainda pequena, uma menina da terra de Israel, ao qual servia a mulher de Naamã. Esta disse à sua senhora: Se rogasse o meu senhor ao profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E Naamã foi e notificou isto ao seu senhor, e o declarou dizendo: Assim e assim tem dito a menina que é da terra de Israel. Quando nós falamos sobre 2 Reis capítulo 5, existe aqui alguns personagens bíblicos que, na verdade, nós podemos dizer assim que são os personagens principais, que seria o profeta Eliseu, que seria Naamã, ou até mesmo os reis, sendo o da Síria e o de Israel. Porém, uma coisa que me chama a atenção nesse capítulo aqui é uma menina sem nome, porque aqui não fala nem o nome dessa menina. Naamã ele era um conceituado chefe do exército da Síria, porém um homem que era leproso. Naamã tinha em sua casa essa menina, que ao saírem as tropas da Síria, a trouxeram de Israel, ficando ela a serviço de sua mulher, que era a esposa de Naamã. A menina disse à sua senhora as seguintes palavras: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, caro telespectador, você que está me vendo e me ouvindo, preste atenção. Existe um personagem principal dentro desse capítulo aqui. Esse personagem principal, dentro do que o Espírito Santo quer me revelar nesta manhã, é esta menina sem nome. Os sem nomes serão levantados nesses últimos dias. Aqueles que as pessoas muitas vezes olham e não dizem nada. Eu posso citar: existe um ministério dentro da igreja que ele não é reconhecido por homens. O ministério de intercessão. O ministério de intercessão muitas vezes não é citado no púlpito, não é citado muitas vezes em grandes pregações de grandes homens de Deus e mulheres de Deus que traz os seus sermãos. Porém, o que seria do pastor sem intercessão? O que seria do apóstolo sem intercessão? A intercessão em si são um grupo de pessoas que muitas vezes não são citados seus nomes, porém eles têm grande importância no corpo, grande importância no reino de Deus, porque eles oram. Os sem nomes nesses últimos dias serão levantados. Nesta geração que está sendo levantada, já tem pessoas, os sem nomes, que já estão fazendo a diferença.
Caro telespectador, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Os espias que Josué enviou até Jericó, a Bíblia não cita o nome desses camaradas, porém, eles foram lá sondar a terra, observar. Eles foram observar o território, porque eles iam entrar em guerra. Josué estava com o povo, e eles estavam preparados para poder ir contra Jericó. Mas os espias foram enviados. E lá em Jericó, eles sondaram a terra, observaram as estratégias de guerra. Pode-se dizer, a estratégia de guerra da oposição. E no meio daquele povo também tinha uma mulher, cujo nome era Raabe, uma prostituta. Tudo bem, essa pelo menos colocaram o nome dela de Raabe, mas era uma mulher que quase não é citado o nome dela, mas foram pessoas que fizeram a diferença, que nos dias de hoje também Deus vai levantar pessoas que vão fazer a diferença, que não são lembrados por homens, não estão na mídia, não são reconhecidos, porém o Senhor os reconhece. Você que está me vendo agora, me ouvindo, quero dizer uma coisa para você. Não se preocupe se você não teve um reconhecimento colocado por homens, dedicado por homens, até porque quem nos reconhece é o Senhor. Se você é aquele que ora pelo seu pastor, você é mais importante do que ele. Se você é aquele que ora pela sua igreja, pela sua cidade, pelo bairro, pelo seu país, você é a peça fundamental do corpo. São dois, na minha opinião, dois dos ministérios que muitas vezes não são citados nas igrejas, que é o ministério de intercessão e também o de evangelismo, o evangelista. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, vem falando sobre os 5 ministérios: apostólico, profético, evangelista, mestres e pastores. O evangelista e o intercessor são as peças fundamentais do corpo. Não quero fazer uma apologia à intercessão e nem ao evangelismo, mas sim, eu quero estar dizendo para você que é pastor, para você que faz parte de uma congregação, para você que faz parte do reino, que o evangelismo, se ele for um evangelismo ativo, se não tiver pessoas, o pastor vai pregar para quem? Se não estiver pessoas, o mestre, ele vai ensinar para quem? O profeta vai profetizar para quem? Os apóstolos vão, eles são enviados aonde estão as pessoas. Eu quero levantar a tua autoestima hoje, você que se sente um nada, você que às vezes entra dentro dos templos, às vezes que você, talvez você que faz parte de uma congregação e você se sente como se você não fosse útil no reino. Isso é mentira do diabo, você é muito importante. Você pode ser um intercessor de onde você está. Você pode ser levantado hoje como uma pessoa, como um ativador, aquele que ativa os ministérios existentes dentro da igreja, através da sua oração. Essa menina, ela, na minha opinião, é o personagem principal, porque se ela não tivesse falado, dito para Naamã que em Israel tem profeta, Naamã não teria sido curado da lepra, Naamã não teria quebrado o seu orgulho. Eu quero te dizer nesta manhã de hoje que você é importante para o reino. A partir de hoje, comece a orar pelo seu pastor, pela sua comunidade, pela sua igreja. Abra
abra a tua boca e comece a evangelizar, comece a convidar pessoas, falar do Evangelho, porque fazer a obra de Deus não se resume em estar em cima de um púlpito, segurando o microfone. Fazer a obra de Deus se resume em você reconhecer quem você é no reino. Não se sinta um inútil, mas se sinta capacitado, habilitado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Eu deixo essa palavra no nosso devocional diário e eu espero que você tenha sido alimentado e que a sua autoestima seja levantada em nome de Jesus Cristo. Amém? Um forte abraço. Fique com Deus. Amém.